Quem nunca sonhou em morar num sítio e tornar ele autossuficiente, produzindo alimentos para você e sua família? Pois é, esse é o sonho de muita gente, né? O Anderson e a Angélica conseguiram tornar isso realidade. E nesse vídeo eles vão mostrar para vocês aí como eles conseguiram transformar um sítio que era praticamente um pasto em um local altamente Então, assim, a gente produtivo. conseguiu um café com muito boa qualidade e a gente conseguiu quase nada de defeito. Lá eles produzem de tudo um pouco e vendem o excedente em uma feirinha na cidade. Esse vídeo é uma parceria entre o canal Lucas Pereira Lima e o canal Chico Abelha. O link vai estar na descrição, assim como o contato do sítio Santa Terra. Bom vídeo! Bom dia, Anderson. Ô Lucas, e aí? Tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia. Eu vou pegar a outra mão que essa Tá estou tudo segurando certo. o telefone. Bom demais da conta. E aí, fazendo uma colheita? Fazendo uma colheitinha, amanhã tem feira, pegando um coentro aqui. Para quem não conhece, aqui é um sítio agroflorestal. Isso, a gente Esse é o trabalha nome, com, né? vamos dizer assim, a técnica de agricultura que a gente usa é um sistema agroflorestal, né? Ou agricultura sintrópica, agricultura regenerativa. Vamos dizer assim, tem um monte de sinônimos aí que dá pra gente chamar esse tipo de técnica, né? Que é esse, vamos dizer que é um consórcio, né? De várias plantas todas juntas, é esse o nome? É, esse seria o consórcio. Aí a gente fala que uma agrofloresta ela é feita de vários consórcios. Vários consórcios. Um consórcio não é uma agrofloresta, Ah, mas uma agrofloresta é formada de vários consórcios, vários, né? Vamos dizer assim. Começa com a terra bem degradada e É, vocês a ideia era começar com uma terra boa, né? boa, né? Mas a Mas gente, sempre pega uma terra bem degradada, né? infelizmente, né, a técnica de agricultura convencional, ela tende a degradar o solo, né? Uhum. O uso de sais, ácidos, vai só prejudicando a biologia do solo, que é a nossa riqueza, né? O Então, sítio seu aqui era um pasto. era só pasto. O pessoal plantava um cafezinho, depois tiraram, ficou só pasto, né? Pastinho bem ruim, né? O pH da terra, por exemplo, estava 4,5, 80 de alumínio, estava bem fraco. Então a gente usa os princípios de uma agrofloresta e o consórcio é um dos princípios, né? Que a gente vê essa mistureira assim. É um dos princípios do consórcio, né? Porque existe a cooperação entre as plantas. Então o consórcio é um princípio, a cobertura de solo é outro princípio e a sucessão ecológica é outro princípio, né? Então passou a câmera, a gente viu hortaliças, tem um alho poró, uma cebolinha, um alface, uma rúcula, uma cenoura, cúrcuma, abacaxi, mamão. São plantas de tempos diferentes, necessidade de luz diferente. Então, quando a gente tem muita luz, a gente aproveita com a horta. Daqui a pouco a gente vai colher toda a horta, vai ficar os quiabinhos. Depois que acabar os quiabos, fica o café aqui no centro, né? Ah, mas não dá para plantar outras coisas? Nas laterais a gente tem as linhas de árvores que têm focos de produção. Aqui é o vaia e aqui à direita, por exemplo, é a pitanga, né? Então a tendência dessa galera é crescer e sombrear, vamos dizer assim, filtrar a luz aqui do centro. Então eu não tenho condição para ter horta mais, vamos dizer assim que passou o Na tempo hora da que tiver horta. alto, você fala. Quando essas árvores começarem a crescer, né? Vão começar a bloquear a luz, eu vou tirar a condição de ter hortaliça, não vou conseguir colher hortaliça com sombra ou com uma luz muito filtrada. Então a gente aproveita o início para ter as hortaliças, para já ter uma rendinha, né? É uma renda rápida. Uma renda, vamos dizer assim, um giro muito rápido. Giro rápido. Daqui a pouquinho fica o café, as árvores vão crescer, aí nesse módulo que a gente está colhendo horta agora, daqui a pouco a gente vai colher o café, vai ficar, né? O café, a uvaia, a pitanga, as madeiras de lei. Enquanto essa galera não cresce ali, ó, tem mamãozinho, abacaxi, toda essa galera, vamos dizer assim, que a gente fala que é dos ciclos primários, placenta 1 e 2, depois vai tendendo a uma floresta mais madura. O objetivo número 1 de vocês aqui é produzir o próprio alimento. Esse é o primeiro, o essencial. É, a gente começou com a ideia de produzir, de deixar de comprar. Tentar produzir o máximo possível para não deixar de comprar. As coisas foram, e aí vendeu o excedente. E as coisas Só foram que o excedente caminhando. é muito, né? Porque por mais Hoje que... sim, hoje a gente, né, força não, planta a ter em excesso para que a gente coma e venda, vamos dizer assim. Né? O sítio seu aqui é um alqueire, se eu não Um alqueire e enganado. meio, né? Um alqueire e De meio. área útil, aí a gente, entre aspas, útil é até ruim de falar, né? Mas de área tudo limpa, é útil. de área limpa aí, a gente deve ter um pouco menos de um alqueire. Uhum. Então a gente ainda não, são 6 anos,
A gente ainda não conseguiu plantar tudo, né? A hortaliça demanda tempo, dedicação, Cuidado, né? carinho, Porque técnica, quando chega etc. aqui, você acaba tendo que chegar no começo do sistema, colocar um adubo, alguma coisa ou não? A gente tem que trazer algum aporte de fora se a gente for começar com esse tipo de planta mais Para exigente, né? corrigir o solo, Por né? exemplo, eu poderia já não ter colocado nenhum tipo de insumo externo e começar a corrigir o solo com plantas que são adaptadas àquelas condições. Uhum. E a partir daí, ir criando fertilidade, até chegar ao ponto de eu ter condição de plantar uma couve, um café, um rabanete, uma cenoura, mais para frente um solo muito fértil, um pimentão, um brócolis, né? Uhum. Até chegar numa condição de ter um solo que suporta a condição de uma planta como o café. O café não é uma planta nada exigente, é uma planta exigente. Então Exigente, né? esses ciclos de hortas também ajudam eu a melhorar o solo para que eu tenha condição de ter café. Quando eu tenho condição de ter o café ou condição de ter hortaliça, a gente não tem um ataque dos agentes otimizadores da natureza, que é um pulgão, que é uma cortadeira, né? Quando está em condição, ela não precisa de você jogar o veneno, você quer dizer? Isso aí. Então se a gente está na condição ideal, a planta está sadia, estando sadia, tá beleza. Aqui o solo, para mostrar para o pessoal, essa cobertura que você jogou aqui, o que que é, Anderson? Parece que é Isso uma aqui é matéria madeira picada. triturada, né? É Uhum. madeira triturada que o pessoal da poda de árvore da cidade, Uhum. né? Que na cidade é um lixo e para nós é o nosso maior É um insumo, luxo. né? Então isso aqui protege o solo da ação da chuva, da ação do sol. Ela é como se fosse um cobertor, né? Uma manta térmica, então Uhum. não deixa o solo ficar muito frio, nem o solo ficar muito quente, né? A gente mantém Não essa... deixa a umidade escapar, né? A gente Também. não atinge extremos, a gente tem diminui a nossa amplitude aí em relação à temperatura, umidade, né? E é o alimento dos micro-organismos do solo. Então, esse é o nosso adubo, né? Vamos dizer assim. Então, por isso a gente planta várias plantas que a gente corta bastante, faz bastante poda, para gerar, Essa matéria. entre aspas, o nosso adubo. Então, a gente planta comida e planta o adubo também, né? E, Uhum. consequentemente, plantando muita árvore, a gente também planta água. Então, com a cobertura de solo, como diz o Namastê, uma cobertura de solo nota 10, você também está plantando água. Então, criar sistemas em que a gente necessite menos de intervenções externas. Então, se eu tenho um consórcio bem montado, eu tenho uma planta na sua condição ideal. Então, ela está mais sadia. Se eu tenho bastante plantas e fazendo bastante manejo, eu tenho bastante cobertura de solo. Então, estou irrigando, estou necessitando de menos água, estou necessitando de menos fertilização externa, criando cada vez mais condições para as plantas que são meu foco comercial. Consequentemente, você tem boa produtividade e sanidade do sistema, né? Então, são esses princípios, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que a gente vai juntando e observando na mata, né? E chegando na agricultura. Então, é lógico que as áreas iniciais a gente sente algumas plantas com deficiência, alguma coisa assim, pelo fato de que não é só trazer o produto de fora, colocar e achar que o solo vai estar 10, perfeito, né? As coisas não funcionam assim. Principalmente porque a gente está falando de biologia do solo, né? Então a ideia é a vida. Cada vez mais a gente proporcionar mais vida e essa vida vai dar condição para a gente comer e ter uma vida sadia também, né? Bacana. Ô Anderson, e vai ter muita gente curiosa aí para saber, porque assim, uma coisa é o que o pessoal assiste no vídeo, né? Mas parece que vocês vão abrir uma vivência aqui, eu não sei se é vivência, um curso. É, Você pode explicar um pouco melhor? é um Para curso quem vivência. quiser, tipo, se aprofundar no tema ou implantar isso no sítio deles, chácara, né? Por mais que esse tema está bastante já divulgado, né? Ainda não tanto quanto deveria, mas está bem divulgado e tem bastante essa curiosidade e alguns mitos, né, que dá para a gente quebrar. O foco do sítio, a ideia lá atrás também era a questão da educação ambiental. Então a gente vai abrir o sítio para, além das visitas que a gente já faz, a gente vai fazer um curso de introdução. Então seria assim, como que eu consigo começar minha agrofloresta? Então a gente vai pegar uma área que é pasto, assim como a gente chegou aqui, e aí a gente vai implementar um módulo, né, que são 2 linhas de árvore e no meio dessa linha de árvore, com o que a gente poderia aproveitar, né, esse espaço? Seria com horta, com café, com raízes, como que a gente poderia implementar uma área. O foco do sítio é café, então a gente vai
pegar essa área, a gente vai implementar uns sistemas com foco em café, mas como disse, a ideia são princípios, é a pessoa entender como que acontece. Não porque eu tenho que plantar tantos metros isso, tantos metros aquilo. A ideia é fazer as pessoas entenderem como que funciona, para que eles possam implementar esse tipo de sistema com as condições que ele tem dentro da propriedade dele, na condição de mão de obra que ele tem, na condição financeira que ele tem. Então vai ser 3 dias, né? Dia 21, 22 e 23 agora de abril, que a gente vai fazer teoria e prática. Então, sim, vai ser nós mesmos que vamos implementar um sistema e também fazer um manejo num sistema que já está um pouco mais avançado, para as pessoas entenderem. Tá, eu plantei isso tudo, e aí isso tudo aí vai nascer, e aí agora? Posso deixar, e aí o que vai virar, né? Vai virar uma floresta. Então, a Tem gente... muito manejo, né? Muito Tem que explicar pro manejo. Então, pessoal. assim, explicar para o pessoal como que a gente consegue fazer esse manejo, por que o manejo, qual é a ideia Forma dele, correta, né? se eu consigo criar sistemas onde eu consiga ter muito manejo ou menos manejo, adaptar esse sistema a um sistema mecanizado, que seria trator. que seria com colheita mecanizada, com trabalho mais mecanizado. Tem como a gente fazer igual a gente faz aqui, sem mecanização nenhuma, vamos dizer assim, né? Lógico que a parte de trabalho de solo a gente faz mecanizado e tal, mas não a colheita. O dimensionamento que a gente usa é só para pessoas, não é para trator, mas tem como fazer isso, né? Então legal que a gente vai conseguir implementar um sistema e criar esse diálogo. Mas e se não fosse café, o que eu poderia colocar aqui? Pô, eu tenho que plantar bananeira, eu sou obrigado a plantar eucalipto, porque a eu região vi... da pessoa às vezes pode não ser propício. Isso, ou por exemplo, igual a gente está aqui, ó, num módulo em que eu não tenho eucalipto. Mas então você não está usando mais? Se eu tivesse a muda do eucalipto, eu ia plantar, porque eu acho uma planta Excelente. feroz, muito boa essa planta. Mas aqui eu estou conseguindo substituir os eucaliptos por moringa e tá indo super bem. A moringa é essa plantinha aqui, serve para essa aqui, né? Isso, tá vendo o tanto de poda que ela já fez e tá rebrotando? Hoje ela tá só o caule aqui e um brotinho na ponta. Isso, então por quê? Porque eu tinha que abrir luz para poder plantar essas hortaliças que a gente está A colhendo. moringa é essa que eu vejo o pessoal falar. Acho que eu vou estar enganado, mas é uma que dá para tratar de animal. E isso, é isso, muito rica em cálcio, né? Um cálcio de fácil absorção pelo estômago, pelo nosso organismo, vamos dizer assim, né? Então, tá vendo várias funções a planta, né? Então, porque E pega a toinha de semente, outra coisa que a gente quer quebrar também com a galera nessa questão das implementações, é que a ideia dessa implementação é a gente fazer com a maioria das coisas que eu já tenho aqui. Então, assim, muita coisa que... isso pega de estaca, isso pega de semente. Mas isso planta direto no canteiro de semente. Então, assim, a gente vai tentar fazer uma implementação com custo mais reduzido possível e rentável. Eu vi a hora que você estava chegando, pena que eu não filmei, mas você estava enfiando no chão uns talinhos de boldo. Sim, o boldo é a toinha, pega de estaca muito fácil, né? Então eu estou utilizando ele também na cerca viva, né? Além de mamona, mandioca, vou colocar o boldo porque ele dá umas florzinhas que são pequenininhas, que são excelentes para abelhas nativas. Que atrai essas abelhas nativas. insetos, E aí a gente quer essa galera, que é polinizador, que é todo mundo. Então, na minha cerca viva também ter diversidade é interessante para mim, para poder atrair mais a fauna, uma galera diferente, né? Você tava falando do eucalipto, ele é tipo assim, todo mundo tem medo de plantar ele nas propriedades, porque fala assim, vai secar minha mina, que não sei o que, vai estragar minha terra. Sim, sim. Você tá quebrando o paradigma aí, porque a gente tem um espaço ali embaixo que tá cheio de eucalipto plantado e a terra tá sadia. Né? Por exemplo, a gente trabalha com de 4,5 a 5, 6 metros entre uma linha de árvore e outra. E na linha de árvore a gente usa eucalipto às vezes a 1,5 metro, às vezes a 1 metro de distância um do outro, né? E não seca a terra. E não tem o efeito alelopático. A galera fala, a folha do eucalipto vai cair no chão, vai matar toda a galera. Alelopático? Eles falam que é alelopatia. Uma planta, ela prejudica o desenvolvimento da galera que está em volta, ou não deixa ninguém crescer em volta. Isso acontece pela falta de manejo. Então, por isso que é importante a galera saber implementar e o que fazer depois que começar a galera crescer. Porque se você deixar livre, vamos dizer assim, sem fazer manejo, são plantas nativas e exóticas com adaptação, crescimento extremamente diferente.
Então se a gente não manejar, como a gente planta muito esses emergentes de crescimento rápido, exóticos e nativos no início, se a gente não fizer manejo, eles gostam de muito sol e tem um crescimento rápido. Vão disparar, vão crescer, vão fechar e a gente vai ter um bosque. E isso não é interessante Eu pra acho que gente. é por aí que a planta não nasce embaixo, porque é muita sombra, né? Isso, então por que, que o eucalipto seca a terra e não nasce ninguém embaixo dele? Planta só eucalipto, cresce muito, disputam por luz, né? E lá em cima eles vão abrir a copa deles, por menor que seja, mas vão abrir a copinha e vão fechar, vão fazer uma laje. Aí com isso a gente perde umidade para o vento em cima, perde umidade da copa para baixo e tem muita sombra, então a gente não deixa a outra vegetação vir. E quanto mais manejo você fizer, mais condição você permite para quem está embaixo desses caras grandão, por exemplo, do eucalipto, e mais fertilidade eu vou criar, porque eu vou estar dando mais cobertura de solo, mais biomassa. Então, quanto mais manejo, mais benefícios eu vou ter. Porém, não necessariamente eu preciso criar sistemas com manejos intensivos, Né? que às vezes eu não vou dar conta de fazer. Você não está lá 100%, né, o tempo todo. Ou às vezes implementa uma área muito grande, muito adensada com manejo recorrente, e aí você não dá conta de fazer. Então aí o que seria a solução para você, que seria os manejos dos eucaliptos que crescem muito, das moringas, dos guapuruvu, eles vão te prejudicar, porque vão tirar a condição ideal. Mesma coisa a gente está vendo aqui atrás. Se eu tivesse deixado as moringas disparar, eu não ia conseguir colher mamão. Porque o mamão precisa da mesma luz que a moringa, só que o crescimento é diferente. Eles estão até mais ou menos do mesmo porte. Isso, então se eu tenho manejo, eu colho. Se eu deixasse, com certeza eu não estava colhendo mamão. E uma dúvida assim, tem algum lugar que você consulta quando você vai fazer essas podas? Algum livro, não sei, na internet? Ou um negócio mais intuitivo seu? Porque eu não sei, tipo a moringa, ela deve ser fácil de... Você só sabendo se ela é fácil de rebrota, você já poda drástica, como é que funciona? Isso, tem algumas plantas que a gente vai conhecendo e de conversar com as pessoas também, né? Não é... Eu acredito que tenha pouca literatura sobre isso ainda, mas tem. Mas a gente... Isso que é muito legal, a gente estava conversando esses dias e achando essa equação, e que as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, mas eu acredito que não, entre teoria e prática, né? A gente não pode só ser teórico, a gente não pode ser só prático. Tem que ver o negócio Se a gente abre a cabeça e começa a observar, e aí você direcionar os seus estudos, começa a clarear bastante as coisas. Mas sem a observação não adianta nada. Porque às vezes eu tenho uma condição para a planta que eu vou dar um poder de rebrota muito maior aqui na minha propriedade, às vezes na sua propriedade o poder de rebrota pela condição do solo é menor. Então às vezes poderia deixar uma planta com uma poda mais drástica, outra não. O guapuruvu, eu já fiz alguns testes e eu posso deixar ele limpinho, sem folha nenhuma. O eucalipto eu preciso deixar umas folhinhas, porque melhora o poder de rebrota dele. A moringa, por mais que seja drástico, deixa um galinho, uma outra com folha. Então aí vai muito da prática também, né? Mas a poda, ela é bastante intuitiva e quando você implementa a técnica, ela fica melhor ainda. Legal. Então uma poda, a princípio você vai na intuição e na lógica. Galho que cresce para baixo, galho que cruza, galho doente, galho seco e uma boa geometria da planta. Você não pode desbalancear ela, deixar o peso só para um lado ou um peso só para o outro. Então eu sigo isso. E depois você começa a técnica. A manga ela só produz em ramo com 2 anos. Então se eu fizer uma poda drástica na manga agora, o ano que vem eu não tenho manga, vou ter só no outro. Então, entendeu? Então o abacate eu imagino que é assim também. Eu acredito que também. Então, tá vendo? Nem sei, mas porque meus abacates são tudo de semente, vão começar a produzir agora. Aí agora eu começo a entender um pouco mais sobre o abacate. Se eu tivesse feito uma poda drástica nele, às vezes ele ia demorar mais ainda. Mais ainda. Né? Então, assim, qual ramo podar? Aí isso vai. Por isso que a gente fala, qual é o foco de produção daquele sistema. Porque com o foco de produção daquele sistema, você vai direcionar os seus estudos para aquele cara. Então, que nem o nosso foco é o café. Sim, muitas vezes ou algumas vezes eu vou prejudicar a produção de determinadas frutas ou diminuir a produtividade delas porque eu preciso focar no café. Não necessariamente eu não vou ter produção da fruta, vou ter. Só que o meu foco é o café, então eu vou fazer o sistema trabalhar em pró do café.
falando Se o meu nisso, foco fosse as frutas, eu trabalharia o sistema em prol da fruta, né? falando no café, ele já tá aqui, né, Anderson? Tá aí, é umas Ele tá se mudinhas do ano aproveitando passado. da água que você tá regando as plantas. Pois é, olha aí que interessante, né? A gente tem umas folhosas, tem uma cebolinha aqui ainda, já saiu a rúcula, o almeirão, o alface. Uhum. Então ficou uma couvezinha que eu acabei colocando depois, tem uma catalônia, uma rúcula que sobrou aqui. Catalônia. Tô colhendo os coentros, vai ficar o quiabinho. Então o café de tabela toma essa água, né? Ele tá bebendo a água e comendo também o adubinho que você tá jogando na Isso. terra no começo do sistema. Isso aí. O compostinho que a gente usou aqui de início já tá de tabela aí pro café. Porque se fosse no método convencional, tava só o café aqui, Só o café. você tava gastando e não tava recuperando nada. Eu tinha que ficar esperando o café, né, para ele poder me dar retorno. Então aqui com 20 dias a gente já colheu rúcula. Passou um pouquinho, a gente colheu alface, almeirão, chicória, estamos colhendo cebolinha, estamos colhendo coentro. Por exemplo, assim, eu plantei o café com a horta. Uhum. Então com 20, 30 dias você já começa a colher. Colher. E aí dá para se fazer consórcios, por exemplo, você sair de uma rúcula, passar por um alface, depois você ir para uma couve, enquanto isso continuar salsinha, cebolinha, coentro. Daqui a pouquinho o quiabo vai crescer, vai fechar, eu não vou conseguir colher a rúcula e tal, mas fica o quiabo. Junto com o quiabo eu poderia, é que não está na época, por isso eu não plantei, eu poderia ter plantado gengibre e açafrão. Então há 6 meses o quiabo sai, em 1 ano eu colho o gengibre e açafrão. Junto dessa galera eu poderia ter plantado mamão, que aí eu ficaria 3 anos colhendo mamão ainda. Eu continuo, Antes do café começar eu começo a colher café e ainda continuo colhendo mamão. Porque um Vou para a atrapalha o segunda outro. safra do meu café e ainda tenho mamão. Aí no terceiro ano o mamão já não está com uma produtividade muito boa, já está muito alto. Uhum. Aí eu até faria uma poda, que às vezes ele até volta, continua a produzir. Uhum. Então assim, esse canteiro, esse café nunca vai ficar sozinho. Até porque quando sair as hortaliças, depois eu ainda venho e coloco sementes de árvores entre um café e outro. Que vão subir mais do que ele. Que pode ser. Vão subir mais do que ele e vão árvores, ser esses caras. Você fala emergentes, né? Que é as É, mais seriam árvores de crescimento rápido, boa poda ou muitas vezes leguminosas para fixação de nitrogênio, né? Para a gente não ter que trazer nitrogênio de fora, a gente planta uma planta que fixa. Essa muda aqui, por exemplo, a gente ganha algumas mudas às vezes dos viveiros que não vão utilizar, acabou a safra da galera. Então às vezes o pessoal vê uma muda muito torta, meio mas olha o café do cara como é que tá. Então a gente planta a mudinha às vezes quando ela tá feia mesmo, que às vezes ela se recupera. Uhum. Ah, e você não teria que estaquear esse café para ele ficar retinho, porque ele está torto. Uhum. Café é uma planta que tem um poder de rebrota muito bom. Também, né? Também. Então, por exemplo, a gente já vê alguns brotinhos saindo nele aqui embaixo. Ó. Uhum. Aí eu tô com essa planta toda torta aqui. Se você vier aí cortar aí. Ah, já vai fazer. Né? Então, por exemplo aqui, já vai vir esse broto, seleciona o broto, de boa. Ah, você vai perder produtividade, porque aquele ali já tinha uns galinhos e tal. Vou direcionar Tá a força para esse toda a broto, força para esse carinha aqui, ó. pra ele crescer Vai me dar o certinho. mesmo resultado que o outro. Não vou perder nada em tempo aqui. Olha só. Porque eu tenho um sistema reticular que era daquele cara grandinho. E eu estou direcionando toda aquela raiz que come para esse cara pequenininho isso. aqui. Ele vai vir e vai estar bacaninha. Rapidinho ele já recupera. Isso. Então assim, conhecendo um pouco mais da planta, te ajuda no manejo. Como podar, de que jeito podar, que época podar, né? Eu queria falar um pouco sobre, tipo assim, porque tem gente que fala que tá mexendo com pecuária, a gente vê que o pessoal tem penado bastante, porque fica na mão dos laticínios, né? Fica na mão, às vezes, de insumo para ter uma terra muito grande também. Eu queria que você falasse um pouco sobre, não sei se é rentabilidade, lucratividade, no seu caso aqui, porque hoje você tem até funcionário aqui no sítio, né? Tem. Hoje a gente está com o Cleiton, né? Que ajuda a gente toda semana, Uhum. a semana toda. E tem a Isa, que ajuda a gente a organizar feira, né? a colheita. Na a colheita colheita não, também. na feira. a higienização das Higienização. verduras hoje. E ela ajuda a Angélica na feira também. Feira também. Eu diria que assim, se eu fosse mais inteligente, eu ganharia mais dinheiro. Mas a gente veio com nada de experiência para a roça, né? Então a gente errou muito e continua errando, mas a gente continua aprendendo, né? Eu achava que isso seria um bicho de 7 cabeças, né? Porque a gente vê a maioria das pessoas que às vezes plantam orgânico, que às vezes tem a roça, mas
vamos dizer assim, que a renda da pessoa não vem do plantio, né? Então a pessoa tem um grande cafezal, o pessoal tem uma grande plantação, uma grande propriedade, mas tem barracões, vem outro tipo de renda, né? Uhum. E aqui com a agrofloresta, errando, aprendendo, fazendo de um jeito que todo mundo fala que vai dar errado, mas a gente confiando nos princípios e no que a gente vem aprendendo, né? Com a observação, a gente consegue, eu, Angélica e o João, meu filho, viver do sistema agroflorestal. Talvez não com alguns luxos Uhum. que a gente teria, talvez com alguma outra profissão, mas com muita qualidade de vida, né? Hoje, a qualidade da alimentação que eu tenho, eu teria que ganhar muito bem para poder, às vezes, conseguir Consumir esses ter esse produtos. tipo de alimento na minha mesa todo dia, né? A gente Uhum. comer orgânico todo dia, quase 90% da nossa alimentação. Então, isso para mim é a maior riqueza e maior rentabilidade que eu poderia conseguir. E depois a gente está com um sistema ainda muito novo, né? A gente teve o ano passado a gente teve a primeira colheita de 500 pezinhos de café. Então é pouquinho, a primeira colheita, a primeira safra. A maioria das nossas frutas são plantadas de semente, então não são enxertadas para poder ter uma produção mais rápida. Então eu acredito que tem muitos benefícios, né, em relação a um sistema convencional. Vamos dizer assim, a gente tem variedade, então eu tenho variedade no meu prato, eu tenho variedade para comercializar, então eu consigo atingir o consumidor final, que se eu tivesse muita coisa de uma coisa só, eu teria que passar para algum revendedor, né? E a gente, vamos dizer assim, a gente é a prova de que a gente Dá consegue certo, viver de funciona. agrofloresta, não é uma utopia só, quer dizer, é uma utopia, né? A utopia é a gente querer coisa boa para todo mundo, e a gente viver essa utopia sendo real. A gente paga a conta, a gente paga a luz, a gente paga a energia, tem escola, tem gasolina, tem etc, né? E vocês não vendem para varejão, né? Vocês já vão direto no consumidor final, que tem a feirinha. Vamos falar da feirinha, né? A gente já vendeu para varejão, para restaurante, mas o nosso foco é o consumidor final, né? A feirinha, tanto com os nossos alimentos quanto alimentos de parceiros. E porque a gente consegue um valor mais justo, né? No final. E aí a Porque o gente. consumidor já paga esse valor, né, Anderson? Isso. E aí, em vez dele ter uma pessoa a mais para estar pegando lucro, muitas das vezes o produtor, você estava comentando, mas muitas vezes o produtor, vamos supor, vai vender uma alface, que preço que é o máximo que ele é vendido pro Vamos dizer assim, às vezes ele vende a 4 o pro mercado vende atravessador a entregar a 8. 8. Aí o cara que trabalhou, que produziu, ganhou 4. O atravessador ganhou o mesmo tanto que ele ganhou sem fazer nada, só É, ele colocando na mão do cliente. acaba gerando um pouco de polêmica, porque aí fala, ah, não, mas aí o cara tem aluguel, tem Tem tudo, imposto, tem tudo isso. E o mas produtor também tem o custo dele, né? ué. Então, essa valorização de quem produz o alimento, no nosso país ainda é muito primitiva, né? Porque sem um bom alimento, a gente não é nada, né? É isso aí. Não é absolutamente nada. Então, e aí a gente fica muito feliz da gente estar conseguindo nós entregar o alimento que a gente produz na mão de quem vai consumir. Consumir, né? Então, tem esse feedback e é muito importante a gente saber de onde vem o nosso alimento, o que as pessoas usam para produzir o nosso alimento, Como é produzido, né? como é produzido, porque assim, eu falo para turma, quão vale uma terra fértil, quão vale um rio, quão vale uma nascente, quão vale uma montanha que as pessoas extraem minerais para poder ter fertilidade no solo. Esse preço todo mundo paga. Não é só o preço ali no caixa do mercado, né? O preço das alterações climáticas que a gente está tendo, o preço de você abrir a sua torneira e não ter água na seca, né? Então, esse preço todo mundo paga. E a gente poderia estar fazendo ao contrário. Tá comendo muito bem, gerando fertilidade no solo, sem a necessidade da gente extrair muita água do subsolo, sem a gente ter a necessidade de extrair minerais de outros lugares para ter fertilidade, né? Então, criar sistemas que não necessitem de veneno, criar sistemas que necessitem muito pouco de água, criar sistemas que não necessitem de adubação externa. Essa é a ideia de uma agrofloresta. E tem jeito.
a partir de sementes, a partir de estaquinha. Então isso aí que a gente está pensando em fazer no curso. É aplicar um sistema que a gente vai fazer. A gente vai escolher a área que a gente vai implementar. O foco é café, então aí a gente vai debater quais plantas que seriam legais para a gente consorciar com o café. A partir do... beleza, a gente vai ter café e a gente vai ter esse e aquele outro foco de produção. Beleza, então como que a gente vai fazer para a gente chegar até o café? Isso é a sucessão ecológica. Então a gente pode usar hortaliça, a gente pode usar feijão, a gente pode usar um guandu, a gente pode usar uma mamona. Quais são as ferramentas que a gente tem da natureza para que a gente consiga chegar na fertilidade ideal do café? Com manejos, não utilizando produtos externos, né? Então lá mesmo a gente vai implementar uma área usando o composto que a gente produz. A gente já vai para quase 2 anos agora sem comprar esterco, só produzindo a nossa compostagem. Então isso aí eu ainda reduzo ainda mais o meu custo de implementação, né? E o curso vai ser... Você já bolou mais ou menos quantas horas de curso? Vai ser, tipo, sei lá... São 3 dias. 3 dias. Sexta o dia todo, sábado o dia todo e domingo até as 2 horas. Então sexta e sábado, teoria e prática. A teoria no pé da planta e praticando já, implementando essa área. E no domingo a gente vai fazer um resumão teórico do que a gente fez e quais as outras possibilidades que a gente poderia abrir. Uma propriedade de uma escala maior, uma escala menor, outras variedades. Se meu foco não fosse café, o que eu poderia colocar, né? Quais focos eu poderia colocar. Eu não sei, mas eu imagino que quem vier nesse curso aqui vai ter uma espécie de depois a pessoa quiser esclarecer algumas dúvidas, eles vão ter um contato com vocês também, né? Vai, o contato vai estar aberto, Né? a porteira não é difícil de abrir. Uhum. E aí a gente vai trocando ideia, porque a ideia é aumentar essa rede, né? Uhum. Vamos dizer assim. Não sei se seria uma rede ou seria melhor dizer uma comunidade, porque mais pra frente, não sei se eu vou conseguir plantar hortaliça. E eu gostaria muito de continuar consumindo hortaliças de uma agrofloresta. Então a minha ideia é que muitas outras pessoas comecem a fazer agrofloresta para que a gente, quando eu não tiver determinado tipo de alimento, eu consiga adquirir e consumir esse alimento de qualidade, né? Qual que é o perfil do público assim que vai estar querendo adquirir esse curso, Anderson? Para quem que dá certo esse curso que você está fazendo? Olha só, olha, por exemplo, eu trabalhava como gerente de qualidade numa empresa que fazia bojo de sutiã. Por um acaso eu fui num curso de agrofloresta, como é que eu tô hoje. Então, assim, é para quem tem essa curiosidade, para quem às vezes quer ter esse contato, quer matar uma curiosidade, né? Porque a gente tem esse conceito e é falado muito por aí que não funciona, que não dá certo, que é isso, que é aquilo. Então, às vezes é a hora da gente quebrar esses mitos para produtor rural, para estudante, para quem é só quem é curioso. Tanto para pequeno quanto para grande. Para pequeno, para grande, porque são princípios, não é um desenho. As pessoas não podem fixar porque eu plantei a 1 metro isso, a 2 metros aquilo, que a minha linha de árvore tem 4 metros de distância uma da outra. Uhum. Não, a ideia é as pessoas entenderem como eu fiz para que elas possam fazer com as ferramentas que ela tem. Porque a gente sabe desde a época da escola que não adianta decorar. Se a gente entende aquilo, a gente aprende. Quando a gente só decora, só pega a tabelinha pronta, a gente só vai clonar, não vai conseguir aprender, né? Uhum. E todos os testes que eu fiz, copiando aquilo que eu vi em algum lugar, deu tudo errado. Deu tudo errado. Deu tudo errado, porque eu tenho outra iluminação, eu tenho outra condição de solo. Aqui eu gosto de manejar assim, o outro maneja assado. O cara tem triturador, eu não tenho, como que eu faço? Então, assim, a partir do momento que eu aprendi, eu desenvolvo com as ferramentas que eu tenho, né? Então, porque nem no nosso caso, não dava para começar tendo um triturador, né? Uhum. Então, o que você vai usar depende do foco também. Entendi. Vai ser hortaliça, vai ser café, vai ser só fruta. Então isso vai determinar o tipo de maquinário que eu vou demandar. A pessoa dá jeito com igual você fez aqui, né? Você trouxe de fora um negócio que era descartado como lixo. Isso. E quando a gente começou, a gente rastelava as praças da cidade, que o pessoal tinha roçado, a gente ia... Vocês iam lá e pegavam. Isso, e em Franca mesmo, a gente, ali atrás do cemitério, onde tem bastante sete copa, o pessoal varre, coloca no saco e ia pro lixo, a gente passava, recolhia isso, usava isso de cobertura de solo.
Algumas empresas, por exemplo, como o Amazonas, que tem uma área de grama grande e tem bastante árvore, faziam a jardinagem, juntava, a gente ia lá, pegava e... Então, assim, tem jeito, né? Tem, né? Mas por isso que é interessante a gente aprender os princípios para que a gente possa replicar com as ferramentas que a gente tem. Senão as pessoas vão só frisar na receitinha pronta e nunca vão conseguir fazer com o que elas têm, né? Mostra para o pessoal aí, ó. O mamãozinho papai é seu aí. Como é que é o nome desse mamão aí mesmo? Rapaz, foi o Cleiton que trouxe esse mamão aqui. É um tipo de mamão formosa, né? O Caramba. pessoal chama... Eu vi, a galera chama vietnamita e tá, mas... Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Lindo. É isso aí, Anderson. Deixa aí, pessoal. Então, quem não for inscrito, falar pro pessoal inscrever no canal. Seguir vocês também na rede social, né? Sim, o Sítio Santa Terra. Chama Arroba Sítio Santa Terra no Instagram. Isso, e o nosso site está fora do ar por enquanto, mas em breve volta. Uhum. Mas o nosso maior contato é pelo Instagram ou pelo WhatsApp, né? É 9936216, né? Patrocínio Paulista. 993627106. Entra em contato Fala com a direto Angélica. com você ou com a sua esposa. Porque eu não. É difícil atender, a galera fica até brava comigo, mas tá vendo? Toda hora com alguma coisa na mão não dá pra. Você também presta, vamos supor, vai ter gente que não consegue te atender. Vai ter gente que não consegue vir aqui no curso porque mora muito longe. Mas você também, se eu não estiver enganado, faz alguma espécie de assessoria online. Que se o cara... A gente faz algumas mentorias, mentoria, né? Seria uma mentoria, né? Às vezes a pessoa está com alguma dúvida, às vezes a pessoa quer implementar e tal. Aí a gente troca uma ideia, às vezes pela internet, por causa da locomoção, né? Aí marca as horas, o dia e aí dá pra gente trocar essas dúvidas. É combinado um valor por hora, Um valor por hora, certo. né? E aí às vezes a gente faz visitas técnicas também, solicita. Próximo. Próximo. Ou até mais longe, mas aí tem que combinar tudo. Né? Aí a gente combina, mas é só entrar em contato, né? Tudo que é bem combinado é bem resolvido. E o Anderson mostrou, né, pra gente o sistema no começo, no início, né? Que é com hortaliças e plantas de rápido cultivo. E agora nos levou para ver uma lavoura já formada de café. O mais importante de uma agrofloresta é o manejo, não é o insumo que você vai usar. Porque de pouco adianta você ter um bom insumo e você não está dando a condição ideal. Então, por exemplo, agora é muito bom se está bem fechado para o café. Só que eu não consegui tempo para manejar os eucaliptos, não tá vendo? Tem uns eucalipão aí, ó, estão muito altos. Faltou o manejo aqui na hora certa para abrir luz para o café, porque a gente precisa abrir luz para o café em determinada época do ano. Na florada? Antes da florada. Ele recebe o estímulo da luz e flore. E depois fecha e aí o café amadurece na sombra. Como eu não consegui dar esse estímulo, ele vegetou mais e não produziu bem. Tão bem quanto a gente, entre aspas, esperava. Porque faltou o estímulo. Então a gente vê os cafés das pontas, onde teve mais a iluminação na época que ele precisava, puta, recheadão. Mas olha só, tudo que ele cresceu, olha o tanto que ele cresceu, que a gente vai ter de produtividade o ano que vem. Todos esses galinhos vão estar produzindo. Tudo aqui vai produzir, tudo aqui vai produzir. Olha só, porque isso que está sem flor não significa que ele está deficiente, é porque ele cresceu. Ele cresceu. Isso é produção para o ano que vem, né? Então, assim, aí fica um pouco disforme onde a gente não conseguiu fazer esse manejo, porque teve muita sombra, faltou o estímulo. Oi, que diferença para trampar aqui debaixo dessa... Então, a gente vai colher o café nessa condição. Então, assim, a sucessão ecológica da gente sair lá onde a gente tem um solão na nuca. Lá na horta lá. E para chegar aqui e ter essa condição de trabalho, então, assim, a gente trabalha produzindo microclima para a planta e para a gente. Então, aqui eu trabalho em pé, lá a gente tava agachado. Lá a gente ficou 15 minutos agachado, começou a doer o joelho. Aqui, rapaz, nós ficamos o dia inteiro de boa. De boa, fresquinho, não né? É a famosa sombra e água fresca. É tudo que a planta quer e nós queremos. E nós queremos, né? Olha aí que beleza, ó. Tipo, entendeu? Esse aqui é um café que vai para 3 anos. Nem tem 3 anos ainda. Esse aqui é um arara, esse aqui é um catuaí. Olha aí que beleza. Tá bonito mesmo. Né? Olha a bitola do grão. Então, isso que eu ia falar, o grão, quanto maior ele é, mais ele é valorizado lá na hora da venda? É mais valorizado, porque o pessoal quer peneira, né? A peneira maior dá um café às vezes melhor. E querendo ou não fica mais bonito o cara botar na cafeteria. A gente come com os olhos, né? Então tem gente que vai colher mecanizado, vai vir, vai levar todo mundo. Tem gente que colhe só algumas galhas que estão mais maduras.
Aqui o que a gente fez? A gente optou em fazer a colheita seletiva. Então eu venho pé por pé e colho só os que estão extremamente maduros. Porque eu imagino que o grão tá com mais doçura. É a mesma não coisa sei. você comer uma banana verde e comer uma banana madura. Ah, tá. Né? Se você misturar Tudo? tudo, Vai dar talvez uma fica, né? mediano. Mas se você só colher a banana, vai fazer um doce de banana, se eu colocar uma banana verde, vai zangar. É a mesma coisa às vezes o café. Se eu botar um café verde e fazer um café, às vezes um café verde no meio de todos os outros maduros vai estragar minha xícara, vamos dizer A assim. bebida, né? E que, olha só que bacana que aconteceu. Toda a colheita que a gente fez o ano passado, 99,5% de toda a colheita deu café especial. De um café de 86 pontos. Metade da colheita era peneira 16 acima. Então olha só, 99,5% de toda a colheita café especial. A gente teve 0,5% de escolha. Então assim, e aí, cadê aquele negócio? Ah, se você não varrer o café, vai dar broca. Não, Se e você deixar o café... Esse saco é vendido mais caro. Quando é colhido. Você vende, não a colheita. O que importa no café é a bebida final. A bebida. É a xícara, vamos dizer assim, né? E lógico que hoje a gente vem num mercado que vem preocupado cada vez mais com as questões de como que a pessoa está produzindo, quais as condições de trabalho de quem trabalha nessa lavoura tem, né? Então isso tende a ser valorizado cada vez mais, graças a Deus, né? Porque se as pessoas estão dando condições melhores para as pessoas no campo, elas merecem serem valorizadas, né? Claro. Assim como na cidade. Então assim, a gente conseguiu um café com muito boa qualidade e a gente conseguiu quase nada de defeito. Que é extremamente ao contrário de que todas as informações que a gente vem recebendo de cafeicultores e de pesquisa e etc. Que a gente ia ter problema com ferrugem, que a gente ia ter problema com broca, que a gente ia ter problema com fulano, com ciclano, com mineiro, com paulista, com o bicho mineiro que eles falam, né? E não teve. Né? A surpresa até para mim, porque eu sei que eu não tenho um solo perfeito para o café. A gente vem construindo o solo para o café. Mas a produção do microclima quebrou todo essa teoria base que eu tinha que ter um solo com V% de tanto, com tanto de cálcio, com tanto de fósforo. E aí, quem me explica isso? Né? Então a gente vem muito... E aí, olha só, por que a gente não tem broca? O café que cai, ou ele se decompõe, ou ele germina. Que Isso aqui é café. Você fala que é a orelhinha de onça. Então, olha só que bacana. O café, ele não fica aqui à toa, rolando para lá e para cá até Isso que eu ia falar, o seu café tem que dar varreção ou não? Não vá, dá, nem a porque pau. Não tem jeito, né? Não, O que dá varreção, no caso, é o lugar que o cara vai e aqui tá limpinho, né? Parecendo Isso. Então, assim, mas por quê? Geralmente o pessoal trabalha com a escala maior, tem colher de máquina e a máquina derruba muito café. E se ele não varrer esse café, ele toma prejuízo. Toma, né? Entendeu? Só que o que acontece? Se eu varrer o café, eu vou varrer a minha fertilidade. Eu vou tirar toda essa cobertura de solo, né? Olha aí, que beleza. Vou tirar toda essa cobertura de solo para poder pegar poucos grãos. Né? Então, assim, para nós não compensa. Até pelo fato de que cai pouco café. Aí fala, mas aqui tem um monte. Eu tô aprendendo. Isso aqui não dá para replantar, não. Dá, né? eu já comecei a fazer isso. Então, assim, muito em breve, a gente também vai ficar independente das mudas de café. Então, assim, ou retirando aqui, ou selecionando os melhores grãos. Tira uma para mostrar pro pessoal, ela sai com raiz, porque eu Sai, imagino que a não. terra é fofa, né? Olha aqui, tá vendo? Ó, limpei. Olha aqui. Olha ali, olha o tanto de às raiz. vezes arrancar ela desse jeito que você fez mesmo aqui, né? Às vezes ela já sai, ela nem sente, né? Não, nem precisa não, ó. Aqui. Olha lá. Assim ou assim, ó. Ó. Quebrou uma pontinha, sem problema nenhum. Faz a muda. Faço a muda. E ela tá dessa forma de orelhinha de onça aqui por conta da sombra. Não, o café, não, o café nasce assim. Ele nasce assim. Tem as mesmo. orelhinhas de onça, depois aqui, ó, tá vendo? Depois sai as próximas. E aí a gente tem, no meio aqui, a gente tem diversas variedades de café, né? Até pra gente saber qual é, o que a gente vai colocar aqui, que não vai. Como é que se a gente tá acertando o manejo, se a gente tá errando, se tô deixando muita sombra, se eu tô abrindo muito, se eu tô abrindo pouco, essa equação, ela só vai ser, você só vai chegar num resultado quando você fazer, quando você observar. Pele, né? Não, isso não tem teoria pra isso. É impossível. Tem Tá vendo? Um animalzinho comendo aqui, hein? Ah, tem. Olha aí, ó. Muito doce, né?
Esse aqui é o arara? Esse é o café arara. Tá vendo? Já tô precisando começar a colher. Tem um outro que chama catuai amarelo, né? Mas esse é o Tem arara. o 2SL. Eu tenho ele aí também. A gente tem algumas variedades até para a gente poder chegar nessa equação. Isso aqui é o fio da E irrigação. me conta uma coisa, se tem um animal comendo, corre o risco de você conseguir coletar aquela futuramente, né? Ah, mas eu não entro muito treinar nessa foto. pira não. Não? Do jacu. O café do jacu é um dos mais caros, né? Ah, mas deixa o bicho Deixa aí, ele. não, é Mas como é que é viagem. isso? Quem faz isso aí, eles Cara, criam jacu? Então, Como é que a galera fico começou imaginando, né? pegando o jacu, o cocô dele no solo. Hoje a galera, infelizmente, está colocando o bicho em gaiola e socando café na boca dele, entendeu? Entendi. Então, pra Eu mim, já imaginei que era experimentei, essa coleta de solo já mesmo, experimentei. Mas como que um cara produziria 300 sacas de café de cocô? de jacu. Cara, é muito, e praticamente impossível. Posso estar errado, mas Aí ele deve já fazer experimentei a o café. criação do bicho. Já experimentei o café, é muito bom, mas perdi a vontade por saber desse, né? Porque tipo, a partir do momento que você quer fazer um negócio virar industrial, digamos assim, Então, você acaba tirando o bicho da natureza, né? não é essa a nossa ideia, né? Eu prefiro ver ele voando por aí, espalhando as mudinhas de Você café já pra viu mim. eles por aqui? Já tem sim, tem um casal, vem direto. Ainda mais agora nessa época tem café maduro, né? Olha, Comida pra todo esse lado aqui já é também, um né? café mundo novo, mas olha só, já teve alguns testes de poda, né? Então fiz uma, porque eu tenho pouco café do lado, fiz uma poda para eu ter 2 café num pé. O outro tá crescendo, esse tá muito grande. A hora que acabar essa colheita, eu vou cortar ele lá embaixo para ele rebrotar, deixar esse broto que já tá vindo, ó, Uhum. para eu não ter safra zero. Legal. Porque a hora que eu cortar, aqui ó, já tem ramo lateral, ó. Que é aí que O ano que colhe. vem já tem café. Então não tem safra zero. Aqui ó, esse aqui é um outro mundo novo. Aí fala, mas esse café tá torto, a bananeira tá atrapalhando. Ah, tudo bem, mas assim, o que eu vou fazer? Eu não vou plantar o café porque vai ficar torto? Não, viagem aqui, ó. Vou colher café. E essa bananeira que ela produzir, ela vai sair tá daí. sadia também, hein? Tá, né? Bonitona, né? Olha, larga. Tem aqui, ó, outro café mundo novo. Então assim, você olha, o café mundo novo, variedade antiga, já tá velho. Ele não é o café mais bonito que eu tenho, a planta. Mas são os grãos mais bonitos, mais graúdos. Entendeu? A diferença de um café arara. Pô, mas que coisa, né? Tem tanta espécie. E o pessoal, eu tô meio por fora, mas o pessoal faz mistura das raças Faz. também? Faz. Até a gente sem saber. Aqui, olha que beleza esse mundo novo aqui. Você vai falar que esse não é uma boa variedade de café? Né? E principalmente você vai falar, uma variedade muito antiga, vai estar muita doença, não vai produzir bem na sombra. Tá bonito Aqui, ó, mesmo. outro mundo novo, ó, vários cafés em ponto de colheita já também. O ponto de colheita certo é o grãozinho já sequinho assim ou ele vermelhinho Não, assim? eu gosto de colher ele aqui, Vermelhinho. quase roxo. Esse aqui já não tá tão legal, tá vendo? Esperar um pouquinho mais. Mas o tom que eu gosto de colher é esse tom roxo aqui, ó. Ele vai estar bem docinho até, né? É. Deixa eu ver. Então a gente vem plantando esses tipos de semente e tentando fazer com que as outras variedades de plantas que a gente tem aqui sejam as nossas sementes. A gente tem um controle também da genética que a gente está colocando aqui dentro. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a qual é tipo de semente que a gente vai buscar, ficar comprando semente híbrida, semente muito modificada, né? Tem a modificação boa, lógico, mas aí também a gente não pode perder muito, né? E aí você fazer a sua melhoria. Então você selecionar o melhor pé de milho, você selecionar os melhores grãos de café para fazer muda, né? E aí você vai criando essa independência de fora, né? Você me perguntou se eu teria renda na linha de café com outra coisa. Certo. Durante quanto tempo? Então, ó, com 3 anos, olha o mamão. E aqui embaixo tá o café. Então, né, olha só, vai para 3 anos aqui, a gente ainda tem uma boa colheita de mamão. A gente tinha mais mamão aqui, mas a geada deu uma fritada na galera, né? E sobreviveu alguns mamão. E ele acaba servindo como proteção. um Não é que eu telhado, perdi né? os mamão. Uma estufa. Eu salvei o meu café. Salvou o café. Entendeu? Então, assim, passou a geada do ano retrasado muito forte e a gente não perdeu um pé de café. Lógico que ele sente pela baixa temperatura, mas a gente não perdeu um pé de café. Atrás de você tem uma mangueira também.
Essa faz como se fosse uma espécie de barreira também, né? Pro cafezinho. Ela fecha bem. Olha só, ela tá muito no oeste. O oeste, um sol muito ardido, então ela tende a fechar. Então, se eu deixar, ela vai fechar muito e eu vou tirar a condição desse cara, tá vendo? Um lugar muito fechado, o cafezinho já tá produzindo bem menos. Então, se eu não começar, que nem daqui a pouco, eu vou subir um pouco a saia da mangueira, eu vou abrir um pouco para que ela não feche o sol, ela filtre o sol. Só apenas filtro, né? Isso. Ali tá muito bonito também a banana. É prata? É prata. Tá um cacho muito sadio também. Não tá um cacho grande, mas tá um cacho com umas frutas muito bonitas. Aí, que beleza. Acaba não sendo ruim também, que os passarinhos acabam comendo, né? Espalhando semente por aí. Olha, beleza, a produção desse cacho. Olha aí os mamãozinhos que a gente falou, ó. Esse tá Sentiram bem, cageada. tá bem carregado, né? Sentiram cageada. Precisam de um pouco mais de sol. Porém, estão aí produzindo um mamãozinho ou outro. Além de eu poder colher, mas o mamão ficou feio. O passarinho come e vem trazer semente de outras coisas para mim, né? Olha aí, aqui, ó, que beleza. Tem tudo quanto é tipo de árvore também, né, Anderson? Não, com certeza. Aí, ó, olha só. Bela produtividade, ó. Tá bonito mesmo. Vou chegar mais perto. Sem nenhum tipo de, sim, sem não trazer adubação externa. Falar que não tem adubo, lógico que tem aqui, ó. É a terra, Tinha né? capim, a gente roça, tem a poda das árvores, né? Aqui, ó, um café mundo novo também, ó. É bem diferente, né? Ele tem uma característica de crescer Ele muito. parece mais uma arvrinha. Tem mesmo, umas né? folhas um pouco diferentes em relação Menos ao folhas, arara. né? Perde mais folhas. Às vezes ele não é o café mais bonito de se olhar. Mas é um café que dá uns grãos lindos, entendeu? É verdade, ó. E dá uma excelente bebida. Ali atrás tá uma amoreira. Uma moreira aí, que beleza esse cacho de banana. Outro caixão bruto aqui, ó. Você tem o hábito de cortar a... Eu corto... umbigo que chama, né? Umbigo, coração. Coração. Da última penca, 40 centímetros para baixo. A hora que ele chegar com 40 centímetros eu Porque costumo ainda cortar. tem uma saindo ali, né? Não, ali vai isso aqui não vai virar mais nada. Mas é 40 centímetros dessa última penca. Aí eu venho e corto esse coração aqui, o umbigo, dá para vender, dá para comer, etc. E ele concentra a energia nas bananas depois. É para isso que serve? Além de ser uma matéria orgânica que poderia estar sendo decomposta no solo, é peso para o cacho. Então, sim, é legal tirar. Mas na dúvida, eu prefiro deixar do que arrancar. Na dúvida eu deixo. Eu já ouvi muita gente falar que concentra, não sei o que, a força. A amora, gente. Caiu. Essa amora aqui é uma variedade grandona, né? Ela tem umas... Diferente. Aqui tá com muita sombra, lembra que eu te falei? É legal a gente mostrar o que a gente erra para que as pessoas aprendam também. Porque, por exemplo, a gente não conseguiu fazer o manejo na época certa, na hora certa de fazer e abrir luz para a galera. Então a gente acaba prejudicando a produtividade, principalmente das frutas. Então, na hora que você chegou, a gente estava num sistema de início, né? Com hortas, a gente tinha bastante luz, então a gente aproveita essa luz para plantas que gostam desse tipo de ambiente. Hora que as minhas frutas começam a crescer, né? Por exemplo, aqui o abacateiro, ó, eu não tenho condição para horta mais. Então aí é onde quem está predominando aqui, o maior foco é o café. Então essa área que a gente está aqui, mesma condição lá de cima. A gente começou daquele jeito. Começou assim. Aqui E a ideia aqui daquela área já foi uma horta. Eram todos canteiros de horta, inclusive as linhas de árvores são canteiros de horta. Aí só que implementa todo mundo junto. Planta todo mundo junto, a gente consegue sair daquela condição e chegar nessa condição. A gente vai trabalhar mais em pé do que agachado, né? Então a gente acredita nessa sucessão ecológica também pra gente, que vem junto com a nossa qualidade de vida. Do eucalipto, então, não, a gente vai... Quanto mais manejos eu fizer, mais eu acerto a iluminação do café, mais eu acerto a iluminação do abacate, mais eu acerto a condição da banana. Melhor eu deixo o meu IP para madeira. Quanto mais eu frequentar aqui, melhor vai ser para o sistema. Mas quanto mais áreas assim eu tiver, são os manejos mais gostosos de fazer. Né? Então aqui a gente não tem esse esquema de ficar arrancando muito matinho, não trabalha muito agachado. Aqui passa malemar uma roçadeira de vez em quando. De vez em quando. Porque assim, ali nasceu ali atrás, mas aqui já nem nasce mais, né? Tinha capim em tudo. Tinha capim em tudo. Só que o que acontece? É o mesmo esquema da condição da hortaliça. O capim precisa de sol. Como o sistema foi se desenvolvendo, a gente começou a ter um adensamento alto, devido ao nosso foco de produção aqui, que é o abacate. Então ele tirou a condição do capim.
automaticamente o capim sai. Vamos trabalhar menos já. Por isso que a gente... Não, e esse Não é um trabalho do trabalho, capim era um... era um Não, mas era um trabalho trabalho legal porque a gente estava gerando biomassa para o café. Mas eu imagino que na época que limpa aqui, ele volta a nascer um pouco. Às vezes volta, mas hoje a gente já está conseguindo produzir um volume muito bom de biomassa. Que Com são as as árvores. folhas dos eucaliptos. Folha, madeira. O que mais a gente quer é madeira, né? E olha aí, ó. Ela dura por mais tempo. 3 dias sem chuva. Olha isso aqui. Tá até brilhando, gente. Parecendo que as folhas estão vernizadas, mas é água. Ó, aqui a gente tem uma... Olha só, você consegue cavar numa rua de café assim? Olha essa terra. A gente ainda vê os grãozinhos de areia, que é a característica do nosso solo, né? Mas olha só, é raizinha para todo lado. Era um solo fraco, Anderson? Muito. E aí... Um solo degradado. Coitado do solo, que ele é fraco, Isso. mas é um Não, solo eu falo degradado. é. Agora, lógico, uma terra arenosa, sem cobertura de solo, sem matéria orgânica, tudo que você colocar vai embora, né? Então aí dificulta o trabalho para a turma. Mas aqui a gente está produzindo solo, né? E fazendo uma areia, uma terra que era uma areia branca virar uma terra preta, né? Fala um pouco do... Eu não sei se você já tem o sistema do curso que você vai... Não é sistema, como é que eu falo? Cronograma? Cronograma, grade de aula, não sei. A gente vai fazer assim, a turma chega sexta-feira de manhã, a gente vai tomar um café, vamos se apresentar, vamos se conhecer. A gente vai conhecer o sistema, os erros, os acertos, desde um sistema de horta até onde a gente está aqui, no sistema de 6 anos. Depois a gente já pega para a prática, já vamos começar a implementar a área. No sábado a gente termina de ajeitar os canteiros e vem pegar a muda. Muda e semente aqui dentro. Vamos pegar as mudas, as sementes que a gente tem e implementar a área. Você já vai soltando teoria e prática tudo Teoria junto e prática lá. para domingo a gente amarrar tudo. Só na teoria. Domingo a gente amarra tudo na teoria. Caso falte alguma coisa, alguma implementação, a gente finaliza domingo de manhã. Almoça 11 horas e depois fecha o nozinho aí, amarrando a teoria, a prática e as dúvidas, né? Bacana. Ô Anderson, agradecer você. Eu que agradeço mais uma assistiu vez. esse vídeo aqui no canal do Chico Abelha, eu quero deixar um abraço aí para todos os inscritos do canal do Chico, deixar um abraço para o Chico de ter abrido essa oportunidade de a gente estar aqui novamente. E falar aí pro pessoal, tem mais 5 vagas só, né, Anderson? Sim, tá acabando as vagas, quem quiser corre aí. Corre porque a gente no não, número que vai aparecer aqui, ó, no cantinho. Porque a gente não quer colocar muita gente também para que a didática fique legal. Dias 20... 21, 22, 23 agora de abril, tá? Rápido, tá chegando. Um abraço, gente. Valeu, gente. Obrigado.